Olá, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Continue acompanhando nosso canal, Patos com Você. Quero trazer hoje bastante informações a respeito dos filhotes. São inúmeras perguntas que são geradas no meu dia a dia, e se vocês tiverem dúvidas e quiserem deixar nos comentários, colocar a história de vocês, alguma curiosidade de vocês, podem ficar bem à vontade. Então, eu vou começar pela primeira pergunta. Como deve ser o ambiente para receber um filhote? Para responder essa questão, eu vou primeiro ambientar a situação. Vamos considerar que o filhote, ele é originário de um criador ou de um canil. Normalmente, o que eu tenho visto, atendido, né, são filhotes com uma idade média de 45 dias. Então, o desmame que antes era em torno de 60 dias, cada vez mais está diminuindo. A gente pensa assim, nossa, que são 15 dias, né, na vidinha de um cão, isso é significativo, são 2 semanas que a interação com os irmãos e com a mãe diminui, e isso causa um déficit. Então, eu dou preferência, se for para fazer um desmame, para o bebê chegar com 60 dias de vida na casa de vocês. Então, o que eu considero, né? Chegou um filhote, vai chegar um filhote de 45, 60 dias na sua casa. Importante salientar que existe um vínculo com a mãe e o vínculo com os irmãos. Então, esse filhotinho, ele está ambientado, acostumado, né, com essa relação, os odores do ambiente que ele nasceu e permaneceu nesse intervalo de 45, 60 dias. Então, ele tem as referências olfativas, sensitivas, visuais deste local. Então, existe o transporte, né, até um ambiente novo. Então, no carro, por exemplo, já é um ambiente diferente. As pessoas, né, os novos tutores, eles têm rostos diferentes do que ele estava acostumado. Então, é muito comum, durante 2 meses, o filhotinho conviver muito mais tempo com cachorros, né? Ou seja, os irmãos, a mãe, e até um grupo, né, que convive ali, e ele passa a ser apresentado para situações diferentes. Então, o carro, ele é a primeira experiência nova, né, para esse filhotinho, fora do ambiente dele. Então, é comum eles chorarem muito, sentirem muito medo, ansiedade, podem também até vomitar, podem ter diarreia devido ao estresse, e aí vai chegar no ambiente novo. Aí chegou em casa, né, na casa nova, outros odores, outros estímulos, então é tudo muito estressante. Então a gente vai preparar a casa até antecipadamente, se você conseguir, né? Mas não consegui, foi compra por impulso, veio por impulso, foi uma adoção, né? Uma situação assim bem rápida, não deu para preparar. Então eu aconselho a casa não ser totalmente livre para ele, né? Normalmente a gente pede para você colocar um ambiente mais circunscrito, um quadrado, um quarto, um cômodo, né? Fica mais fácil da gente colocar as coisas dele e dispor de uma maneira para a gente evitar erro do xixi e cocô, que eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, a gente vai disponibilizar uma caminha que seja facilmente lavável e prática, porque pode acontecer dele errar, então você precisa lavar. Então, com tecido muito pesado, difícil, né? Aquelas que podem
você pode remover as espumas e lavar só a capa, elas são mais práticas, tá? Vasilhas de água, de ração, e elas podem ficar perto da caminha, então a gente sempre dispõe caminha, perto alimento e a água. Um pouco mais distante, nesse quadradinho, você vai colocar ou o jornal forrado, ou você vai colocar a fraldinha. Às vezes um número maior de fraldinhas, né, dos tapetinhos, 2 tapetinhos. Então, você coloca nesse ambiente, se você quiser ficar perto dele, interagir, verificar se ele está muito ansioso, essa ansiedade vai começar a diminuir. Ele chora muito no início, né, mas a tendência é de acalmar, às vezes chora, acaba dormindo, ou bebe, faz um xixi, acaba relaxando, tá? É comum os canis, os criadores, mandarem para vocês um tecido, algum pedacinho de pano, com o cheiro dos irmãos e da mãe. Isso é uma dica muito legal. Se conseguir trazer, é muito bom, porque é uma referência olfativa que, para o cão, é algo muito importante. Então, ele pode ficar um pouquinho mais calmo sentindo esse odor. Com relação à comunicação olfativa do cão, eu queria salientar que como é um órgão, né, extremamente importante. Então, o cão, quando ele sente odores familiares, ele tende a ficar mais tranquilo. Então, existe no mercado o feromônio materno, que é o adaptil. Ele é colocado na tomada, ele vem na forma de difusor, que a gente conecta na tomada mais próxima do local onde o cãozinho vai ficar, onde ele vai dormir. E o que é esse feromônio maternal? Ele é uma fração, né, sintética, no caso, e que a gente vai utilizar com a finalidade de trazer tranquilidade, segurança e bem-estar para o filhote. É o feromônio da mãe, que fica localizado nas mamas, né? Enquanto ele é amamentado, eles estimulam, né, aquela região da mama, e é liberado pela mãe esse feromônio. Então, a tendência é do filhote ficar bem calmo durante a amamentação. Então, foi feita a fração sintética desse feromônio, e ele é liberado no ambiente, quando você conecta o difusor, e a tendência do animalzinho ficar mais seguro, mais tranquilo, dormir melhor, comer melhor, tá? Com relação à parte alimentar, né? Então, se a gente considerar que ele já estava sendo alimentado com ração, então o criador vai falar: olha, eu estava dando tal ração, às vezes eles já entregam para vocês um pouco da ração e vocês vão continuar fazendo essa alimentação em casa. Vai pegar o nome, geralmente existe, sim, uma indicação, né, e aí você vai, adquire o pacote que ele indicou. Ah, não veio com nada, então aí é realmente um pouco mais complicado, porque ele comia uma dieta e a gente não sabe a dieta que ele nunca teve contato com a dieta nova. Aí você vai adquirir um pacote novo e vai oferecer. Então, nessa transição, que vai ser abrupta, né, bem rápida, pode ser que esse cãozinho desenvolva um quadro de diarreia ou até vômito, por não estar adaptado à dieta nova. Então, esse é o risco de você introduzir uma dieta completamente inédita para esse cãozinho. Com relação às fezes, vocês vão observar as primeiras fezes, às vezes elas já estão firmes, estão boas, monitorar a presença de vermes, monitorar sangue, ou se estão moles, né, às vezes pelo estresse, o transporte
da saída do local que ele estava habituado, isso já pode conferir fezes um pouco mais amolecidas. Mas tudo é questão de tempo, adaptação, 1 dia, 2, tá? Então, observação. Se ele bebe água, se ele tá, né, era um cãozinho que estava mamando, ou ele já estava sendo alimentado com uma dieta úmida ou seca, né? Tudo isso tem que ser perguntado lá. Pode acontecer do cãozinho ser adotado, por exemplo, a gente acha às vezes eles na rua, ou veio de resgate, então o histórico dele é nulo praticamente, a gente não sabe o que ele comia, onde ele estava, né? A mãe às vezes não é encontrada junto, então realmente aumenta a chance desse animalzinho talvez vir com algo, ou ter algo a mais para ser corrigido. Por isso que é importante vocês procurarem levar ele para um atendimento, para que possa ser verificado a condição de saúde e verificar se há necessidade de fazer um exame de laboratório, um hemograma, por exemplo. E outro ponto que eu acho muito importante é a disponibilidade da alimentação. Então, se você deixa a alimentação ali e ele tá comendo certinho, com intervalo bom, e aí a gente acaba tendo uma referência de intervalos que vai sentir fome. Então, você não pode dar um intervalo tão grande e esse cãozinho ter um quadro de hipoglicemia. Então, eu já vi, assim, famílias trazendo o cãozinho para mim, e a pessoa fala assim, eu dou 2 refeições ao dia para um cachorrinho de 50 dias. Então, é um intervalo muito grande entre uma refeição e outra. E a tendência deles comerem extremamente rápido ali, né? Então, com muita fome, então acabam até regurgitando. Então, esse intervalo de uma alimentação para outra, ela tem que ser mais curta, em torno de 4 horas, tá ok? Então, com relação à chegada do filhote, os primeiros dias são esses os cuidados. O filhote, ele pode dormir com o tutor? Dormir na cama com o tutor. Então, a primeira coisa que eu preciso abordar você quer isso? Não só no começo, mas ao longo de anos? Né? A primeira pergunta que eu faço para você é essa: se isso é uma vontade sua. Se todo mundo está de acordo, não pode brigar, né? Um quer, outro não, então isso acaba precisando entrar num acordo, tá? Segundo ponto, se o teu cão, o seu filhotinho, ele tá vermifugado, ele tá bem de saúde, então não vejo o porquê não deixá-lo dormir, ok? E o que acontece? É a qualidade do sono, né? Então, se por acaso ele dorme com você e você acorda todo destruído no outro dia, isso tem que ser levado em consideração, porque tem os filhotes que se mexem muito, ou eles ficam grandes, né? E aí acabam empurrando, a gente acaba dormindo muito torto. Então, acho que tem essa parte que é a qualidade de sono. E ultimamente, muitas casas, elas têm cama box, né? Aquela cama alta. Então, dependendo do porte, se for cães muito pequenos, né, principalmente, se eles saltarem durante o nosso sono, eles podem sofrer um acidente. Pode se machucar, pode ser algo pequeno, mas às vezes pode ser algo grave, pode ser até uma fratura, né? Então, existe sim um risco, dependendo da altura, do cãozinho se machucar ou até cair. Ele quis saltar, ou ele escorregou e caiu. Com relação também o que acontece aqui em casa, né, para eu dar um exemplo, em casa sempre
os cães dormiram dentro de casa, com exceção do Luke, que foi o meu primeiro cachorro. A gente era criança, então a minha mãe, ela dava umas regras pra gente. Então, o Luke, ele tinha que dormir fora de casa, mas ele tinha acesso, fora de casa, na área de serviço. E ele tinha livre acesso durante o dia. Então, o que que acontecia? Conforme foi passando o tempo, o Luke acabou podendo ficar o tempo todo dentro de casa e passou a dormir dentro de casa também. Então, os outros cachorrinhos que vieram na sequência, todos tinham caminha. E todos utilizavam a caminha. A gente acabava deixando a caminha no nosso quarto, e eles utilizam. Então, a Bela dorme na caminha dela, a Amora tem a caminha dela. Se elas quiserem subir, podem subir, né? Eu não tenho, mas o sono, ele é diferente. Então, para elas também, porque né, elas acabam tendo essa preferência, e aqui em casa elas escolhem onde elas querem ficar. Então, não adianta um dia você quer que ele durma, 2 dias eu não quero, aí depois passa a colocar ele lá na área de serviço para dormir, tudo muito radical, tá? Isso não é legal, porque o cãozinho, ele gosta de rotina, né? Então, por isso que a decisão de colocar ele na cama, ela precisa ser bem pensada, tá? Tem que ficar todo mundo confortável. Então, às vezes você fala assim, eu prefiro então que a caminha fique ao lado da minha cama e ele durma ali, ele vai estar seguro também, confortável, e você também vai estar, tá bom? O filhote chora a noite toda. O que pode ser? O fato de chorar a noite toda pode ser que seja o início da adaptação. Então, chorar na primeira semana é muito frequente, principalmente se esse filhote ele ficou longe de você. Ele quer sua companhia, mas ele não está no mesmo ambiente que você. Então, é muito frequente as famílias optarem por deixar o filhote dormir na área de serviço nos primeiros dias. Então, é a fase que eles mais choram, porque eles não estão ambientados, né? Eles estranham o ambiente. Eles dormiam em grupo, aninhados com os irmãozinhos ou com a mãe, e aí passa a dormir sozinho, né? Então, isso para ele é algo muito diferente, ele se sente vulnerável e por isso que acaba chorando bastante. Ele se adaptou, o filhotinho se adaptou bem e já dormiu sozinho algumas noites, dormiu tranquilamente e passa a chorar. Então, precisa verificar se existe alguma coisa que aconteceu, uma mudança nesse local onde ele está dormindo, se ele ouve algum barulho, se ele sente medo, se ele tem alguma. Ele está assustado com um ambiente muito escuro, ok? Então, verifica essa parte também. E se ele chora, ele pode estar machucado, de repente ele tem algum local, alguma ferida, algum incômodo que ele venha a apresentar naquele dia e ele está sentindo dor. E é bem comum também os filhotinhos incomodados com cólica abdominal, desconforto abdominal, chorarem, né? Então, eles choram, eles dormem alguns momentos, eles ficam inquietos. Então, geralmente está relacionado com dor. Então, dependendo do desconforto, é recomendado até levar no veterinário para verificar o que está acontecendo. Posso dar leite para o filhote? E qual a frequência e a alimentação mais adequada? No caso, a ração ou a alimentação natural? Não é recomendado o uso de leite de vaca na dieta do cão, porque os cães não têm níveis adequados de lactase e o leite pode causar uma diarreia, vômitos, e então a maior parte dos veterinários não recomenda. Salvo uma exceção, né, que seria os animais bem jovens, dias de vida, por exemplo, 20 dias, existem animais que ficam órfãos, né, que são criados com sucedâneo de leite, ou seja, é um leite composto, né, especialmente para amamentação canina, de filhotes, então a gente utiliza mamadeira e é oferecido essa dieta.
mas ela é uma dieta especial para o filhote canino. Existe também uma fase que eles podem ser alimentados com a papinha de desmame. Então, tem animaizinhos com 30 dias que a mãe já não quer amamentar, então existe uma transição que é entre a amamentação materna e a transição para uma ração seca, uns 15, 20 dias a gente pode optar pela papinha de desmame. Com relação à ração, né, a partir a frequência que a gente oferece a ração ou a alimentação é a seguinte: normalmente a gente alimenta um filhote de 45 dias até 60 dias a cada 4 horas, né? Então, já tem uma frequência de 5 vezes ao dia. Lógico que vai ter um período que ele vai dormir, né? Então a gente vai descontar a madrugada, não precisa acordar de madrugada, de repente você pode deixar um pouquinho de alimentação à disposição, caso ele acorde, tá bom? Mas tem que ser uma frequência alta, porque o metabolismo do filhote é muito mais rápido. Ele vai comer, vai sentir saciedade e vai dormir. Então, o intervalo não pode ser muito longo, senão ele pode ter um quadro de hipoglicemia. Os bebês, eles têm muita tendência à hipoglicemia, podem até convulsionar. Então, conforme vai passando o tempo, por exemplo, o filhotinho, ele vai ter 3 para 4 meses, então essa frequência pode cair para 4 vezes, depois vai ficar com 5, 6 meses, ele já pode comer 3 vezes ao dia, aí quando completa 1 ano de idade, geralmente eles já estão comendo 2 vezes ao dia. Então, eles vão ter mais a capacidade de controle, né, da fome, então eles vão comer um volume maior, com segurança. Então, por isso que a gente vai ajustando aos poucos essa frequência. Com relação à alimentação natural, a gente precisa realmente acompanhar muito de perto. Então, quem faz esse acompanhamento é um veterinário, nutrólogo. Ele vai precisar adequar o crescimento, as necessidades diárias, calóricas, nutricionais, de acordo com o crescimento do filhote. Por isso que é mais desafiador a gente introduzir a alimentação natural para os filhotes, porque você vai precisar praticamente ajustar tanto a quantidade quanto o cardápio, vai passar por ajustes ao longo dos 12 meses, né, desse filhote, ainda mais se for de raça grande, que eles podem crescer até 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos, a fase de crescimento das raças de gigantes e grandes, né. Por isso que existe uma curva de crescimento e desenvolvimento do filhote, ele vai ganhando peso e vai ganhando massa e se desenvolvendo. Para cada fase, existe, atrás da ração, uma tabela. Essa tabela é a nossa referência, tá? Então, a gente consegue se basear nela, é uma sugestão, mas é uma tabela que dá para seguir na maior parte dos casos. Então, tá ali. Você escolheu uma ração e o seu cãozinho está com 2 meses. 2 meses, quanto que ele come de ração por dia. Então, essa quantidade, se ele está com 2 meses, a gente vai fazer a divisão de 4 a 5 porções diárias, né? Essa quantidade diária a gente vai dividir em 4 a 5 vezes e vai oferecer. Ele já está com 3 meses, então a gente pode colocar ali a quantidade dividida em 4 vezes. Ele fez 6 meses, então já vai estar comendo a cada 3 vezes ao dia, tá? Então, você precisa sempre acompanhar a curva de desenvolvimento e ajustar com a quantidade sugerida, ou pelo veterinário, ou pela embalagem do fabricante. Vocês vão começar a perceber que, às vezes, um cãozinho de 6 meses, ele vai começar a comer até a mesma coisa quando você olhar para aquela parte da tabela que está sugerindo 9 meses. Por que isso acontece? Nossa, 6 meses,
ele vai estar menor que 9 meses, mas ele vai comer a mesma coisa, porque a velocidade de crescimento já vai estar diminuída, tá bom? Então é por isso que existe o ajuste, porque senão o seu cãozinho ele não vai ter essa necessidade calórica, como na idade mais branda, e aí ele vai poder engordar ao invés de ficar com o peso correto. Então, a gente sempre fala em score corporal. O que, que é score corporal? É para ver se ele está dentro do peso de forma saudável, né? Então, eu tenho peso, tem a parte de cobertura, né, muscular, se ele aparece as costelas, elas estão visíveis ou não, se tem outros ossos que a gente pega como referência, se eles estão aparentes ou não. Então, existe o acompanhamento do score. Então, acontece às vezes assim, eu atendo um cãozinho e falo, olha, ele tá abaixo ele tá com peso X, mas o score dele não está bom, ele tá abaixo, né, ele tá com score abaixo. A gente fala em score 3, que é o ideal, e esse paciente chega para mim, às vezes com score abaixo, então eu falo, vamos aumentar um pouco a quantidade de ração, se você seguir a risca, né, o que está sugerindo na tabela, às vezes essa quantidade pode ser um pouco abaixo da necessidade desse cãozinho, né? Então, existe sim uma adequação, é uma sugestão da tabela, mas que a gente tem que adequar à realidade daquele paciente. Então, acontece dele ter mais fome, dele ser um cãozinho mais ativo, então eu libero e faço um ajuste. Aí, às vezes, no retorno, ele já está mais, né, o score mais dentro da normalidade. Deve comprar brinquedos para ele? Quais são os mais adequados? Em se tratando de brinquedos, né, a primeira coisa que eu considero é a segurança. Então, os brinquedos, eles precisam ser adequados ao cão. Então, existem alguns brinquedos que às vezes são oferecidos, né, que são os brinquedos, os bichinhos de pelúcia, que são para gente, né? Então, eles têm olhos de plástico, botão, como se fosse um botão, nariz também. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um botão, né? Um negócio de plástico. Então, se caso o cachorrinho conseguir arrancar isso aqui, ele pode engolir e obstruir, tá? Então, adequação do produto, né, à possibilidade de causar um acidente. Então, se o bichinho de pelúcia tem laços, se tem gravatinha que pode engolir pedaços, né, a gente deve evitar. Então, existem brinquedos mais adequados para os cães, que são feitos para eles, tá? Então, esse aqui, né, ó, ele é todo de pelúcia, tem uns apitos aqui dentro. Então, se caso ele perfurar isso aqui e começar a ter possibilidade dele comer esse apito, então tem que ser removido, tá? Às vezes eles começam a engolir o recheio, então a gente vai remover o acesso. Esse daqui é outro exemplo, ó, que é, na verdade, bordado, tá? Então é tudo bordado. Isso aqui é bem, bem próprio para os cães. É bem. Ó, tem um apito. Então, por exemplo, isso são sugestões de brinquedos de pelúcia. Existem brinquedos que você coloca alimento, petisco, a ração, tá? Então, o que ele ajuda? Ele ajuda cognitivamente o cãozinho. Então, ele vai desenvolver o olfato, a função motora, os desafios, né? Então, é interessante esse tipo de brinquedo para que ele possa fazer atividade também. Existe um que eu sou muito fã, que é o Kong. Ele é um produto mundial, a maioria dos veterinários gosta muito, que a gente recheia o Kong com alimento, né? Então, você pode fazer com a ração, com o patezinho, e recheia esse Kong, e ele é dado ao cãozinho para ele lamber e ele
começar a ter um desafio, né? Então, estimula mentalmente o cão. Conforme eles ficam mais velhos, a gente pode aumentar o desafio. É lógico que alguns tipos de brinquedo, esses dispensers, se a gente sentir que a dificuldade é muito grande para aquele filhote, a gente guarda e utiliza ele mais adiante, tá bom? Tem brinquedos, tem uma opção que não deixa de ser um brinquedo, você colocar ração dentro de uma garrafinha PET, que acaba sendo um dispenser, né? E eles costumam gostar muito, faz um buraquinho e ele bate, a ração vai girando ali dentro, e ele consegue se alimentar e se divertir também, porque simula uma caça, né? E um cuidado que eu falo é brinquedos duros, né? Pontiagudos, que podem cortar ou machucar, e brinquedos extremamente duros, que podem fraturar os dentes ou causar lesão nas gengivas. Então, a gente evita. Brinquedos extremamente de dureza muito alta não são recomendados. São as principais causas de fratura dentária. Com quanto tempo o filhote pode tomar o primeiro banho? Em casa ou no pet shop? Com relação ao banho, eu vou falar primeiro, né, a minha opinião. Então, vai depender de cada veterinário. Então, se o seu veterinário prescreveu determinado cuidado e ele que examinou, você vai seguir a recomendação, tá? O que acontece? Eu vou até contar uma experiência que eu tive, né, como tutora. Então, no caso, a Bela, ela veio doente para mim. Ela tinha muita diarreia, né, quando ela veio aqui para minha casa. Então, eu precisei deixá-la limpinha, né? Então, não conseguia fazer isso com banho seco. Era meio difícil. Então, por mais que você passe ali algum produto para tentar manter limpo, uso de lenço de umedecido, no caso a Bela tem alergia, a pele dela realmente não aceita, então eu optei pelo banho mesmo, tá? Então, toda vez que ela se sujava, por ela ser bebê, sujava as patinhas, sujava o bumbum, eu dava banho. E eu percebi que ela ficava bem também depois do banho. Então, água, né, um shampoo bem seguro, bem neutro. Então, o banho, ele não é contraindicado para os filhotes, e sim a ida ao pet shop. A ida ao pet shop, ela só está liberada depois que ele tiver todas as vacinas em ordem, né? Principalmente a V8, a V10. Se essas vacinas estiverem em ordem, é a fase que nós liberamos para frequentar o banho no pet shop. Antes disso, se a pessoa é cuidadosa, você consegue ser extremamente cuidadoso, considerar estes cuidados, tá? Você consegue dar um banho seguro, com água na temperatura adequada, num local seguro. Você tem que proteger as orelhas, vai ter que ter um dia quente, de preferência, para dar o banho. E ele tem que ser secado, por quê? Ele não pode ficar úmido. Então, o uso do secador, que é o desafio, porque às vezes os filhotes têm muito medo do barulho do secador. Então, pode ser que essa seja a fase estressante. A gente vai tentar gerar o mínimo de estresse na fase da infância, para que isso não vire um problema lá na frente, tá? Então, o que eu recomendo, se você tá com o filhotinho, né, que não tá limpo, isso tá te deixando apreensivo, até tá inibindo o contato, né, porque às vezes vem bem melecado de xixi, de cocô, então as pessoas querem estar bem perto, né, do filhotinho. Se tiver uma bacia, você vai encher com água morna, uma água agradável ao toque. Então, você deixa assim, a metade do braço dele, do membro anterior, o nível da água, tá bom? E aí, você vai
pode usar uma canequinha, alguma coisa para jogar. Eu evito o uso do chuveirinho logo de cara, porque faz um barulho, e aí às vezes o cãozinho pode se assustar, ficar com muito mais medo. Então, joga aguinha, ensaboa, né? Você já colocou algodão dentro da orelha. Ah, eu tenho medo de lavar a cabeça, a orelha. De repente, esse banho pode ser do pescoço para baixo. Então, aí você. Não pode ser um banho demorado, tá, gente? Então, vocês ensaboam, ensaboa de novo, enxágua. Pega uma toalha bem felpuda, 1 a 2 toalhas até. Remove o máximo da água, tá? E aí vai sobrar pouca, né? Umidade, se você remover bastante com a toalha. E aí a fase do secador. Se você puder manter o algodão dentro da orelha, por um tufinho um pouquinho maior, isso pode ajudar um pouco o som, abafar, tá? Tem pessoas que conseguem até manter a mãozinha assim um pouquinho para dar um conforto, enquanto o outro vai lá e seca. Né? Um dia quente, a tendência é de ser menos estresse. Evita dia muito frio, e colocá-lo ao vento, ao tempo, se tiver úmido, tá bom? Então, esses são os cuidados do banho em casa. A frequência, né? É, eu faria no filhote quando necessário, né? Então, não exagerar. Ah, eu quero dar banho toda semana, e ele, mesmo assim, ele tá limpo. Não. Vamos ter um bom senso aí. Então, às vezes, cada 10, 15 dias está muito bom para você dar o banho no filhote. Nada impede de você lavar só a pata, só o bumbum, tá? Para manter-o limpo, né? Muitas pessoas gostam sim de usar lenço umedecido para fazer a limpeza, mas tomar muito cuidado, porque alguns podem ter o cheiro muito forte ou irritar a pele. Alguns têm álcool, incrivelmente, alguns lencinhos têm álcool, então você tem que ver a composição. Tem que ser um lencinho muito seguro, mesmo que seja lencinho umedecido, alguns eles causam irritação, tá bom? Nossa, sobraram muitas perguntas, então eu resolvi fazer a parte 2. Eu vou continuar respondendo as dúvidas sobre os filhotes. Caso você tenha um comentário, alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Quem sabe eu incluo na parte que eu vou dar sequência. Eu agradeço muito a sua presença e espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, principalmente quem nunca teve um filhote. Não perca a sequência. Muito obrigada e continue no nosso canal.